Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje, dia 4 de janeiro de 2020. Nesta segunda-feira, o tema é Santo, Santo, Santo. Convido você para iniciar comigo, fazendo uma oração. Santo Deus e amado Pai, Tua palavra está aberta no livro de Isaías, capítulo 6, e nós pedimos que nesse momento Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos entender, compreender e viver a Tua palavra. Nos usa e nos abençoe mais uma vez, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No chamado de Isaías, ele tem o que a teologia chama de teofania. Teofania é a revelação de Deus, a aparição de Deus a alguém. Aconteceram várias teofanias na Bíblia. Por exemplo, com Moisés e a sarça ardente. Deus se apresentou a ele, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremias. Geralmente na teofania ocorre o chamado de alguém para servir a Deus de maneira integral em um ministério que é separado, dedicado completamente a Deus. Este foi o caso de Isaías. E isso passa a ser mais profundo quando vemos a situação do povo em total pecado, em total distanciamento de Deus, vivendo uma vida corrupta, insana, e em que o pecado tomava conta de cada vida, de cada família naquela situação. E aí Deus aparece a Isaías, e a reação de Isaías é chamá-lo por 3 vezes de Santo, Santo, Santo. Você já parou para pensar o porquê dessa reação de Isaías? Ao observar Deus em seu alto e sublime trono, ao ver ali anjos, querubins e serafins adorando a Deus, Isaías vê naquele momento o distanciamento do povo e o distanciamento também dele, porque Isaías fazia parte do povo e ele sabia que ele também era um pecador. E ao ver a santidade de Deus, ele então percebeu quão pecador ele era. É interessante que algumas pessoas buscam comparações entre elas e outras pessoas para analisarem a sua santidade. Este é um método completamente incorreto. O método de avaliar a santidade é a comparação entre nós e Deus. E quando isso ocorre, percebemos como nós somos pecadores e como sujos somos e o quanto precisamos dele para nos tornarmos santos. Por isso que dessa passagem eu separei aqui 3 pontos que eu acho que são importantes para mim e para você. Primeiro, Deus continua no lugar que sempre esteve. Deus, ele é imutável. O livro de Malaquias diz que Deus falando diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável. E isso nos dá a certeza de que, independente de como esteja a igreja, de como esteja o povo, de como esteja a própria sociedade, Deus continua imutável. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. A nossa fé tem que basear-se nisso. Não importa como esse mundo é frágil e líquido. Não importa o quanto a humanidade ela é maleável, mudando de conceitos, de cultura, de uma coisa para outra, mas ao observarmos Deus, percebemos a sua imutabilidade. Segundo, buscar a santidade em meio à crise é sempre a melhor saída. Portanto, no meio desta crise de liderança que o povo estava naquela época, foi preciso buscar a santidade que estava em Deus. A rota para retornar a uma vida correta era buscar a santidade em Deus. Se você vive uma crise espiritual, busque Deus como sua referência. Ele, portanto, sempre será o caminho. E 3, nunca tentemos roubar a glória de Deus. A glória pertence a Ele. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O povo de Israel, naquele período, confundiu a sua missão, pensando que seriam melhores do que os outros. Não, porque a glória sempre pertenceu a Deus. A glória nunca foi de Israel.
A glória nunca foi e nunca será de um povo específico. A glória sempre pertence a Deus. Analisando esse texto, a escritora Ellen G. White nos diz: manifestar êxtases espirituais sob as circunstâncias extraordinárias não é prova conclusiva de que uma pessoa é cristã. Santidade não é arrebatamento. É inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Portanto, que Deus te abençoe nesse dia e que cada vez mais, em meio à impureza que o mundo prossegue, possamos buscar a santidade que unicamente está em Deus. Que possamos buscar sair desta crise com base no caráter imutável de Deus e darmos sempre glória e louvor ao seu nome. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo podcast.